sou o Guigo Tassiano, essa é a Zona P e depois de 2 meses, Zona Responde. Sim, não se preocupe, eu vou balancear agora, o quadro Zona Responde será quinzenal, então quem quiser deixar uma pergunta ao canal sobre qualquer obra, aí nos comentários eu vou ler e vou separar desde já. E sobre os quadros do canal, eu vou dizer o que está aceso, o que está valendo, o que não está valendo. E vou atualizar os quadros com a chegada dos novos. Desse mês que vem, não passa. E talvez isso fique mais nítido com uma live que eu vou gravar no fim desse mês com vocês para a gente interagir ao vivo e responder aí detalhes sobre o que vai chegar no canal, quadros do canal e etc. Vou deixar uma formatação bem bacana. Se você não está acompanhando, se você quer de One Piece, não está acompanhando as teorias de Wano, recomendo que você acompanhe. Porque estamos acertando bastante coisa nas previsões de lá. Tá todo mundo dizendo aqui que estamos com o haki afiado. E se você é da galera do Nanatsu, vai preparando o coração que mês que vem vai chegar uma sequência de vídeos do Nanatsu, no Taizai, teorias, informativos e etc. que eu estou programando para vocês. Além de tudo, teremos novas obras e novas temáticas aqui no canal, mas eu falarei em outra oportunidade. Vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo se você não é inscrito. E vamos para as perguntas que as pessoas me fizeram. E no final, não esqueça de deixar a sua aí. Partiu! Pergunta do Miguel Arcanjo Almeida Mendes. É um arcanjo? Será que o Enel e seus anjos aprenderam a usar o mantra porque não aprenderam o haki do armamento? Ou já nasceram com ele? Então isso nos dá a entender que é possível já nascer sabendo usar haki, pelo menos o da observação. Ou será que é possível nascer com outro haki? Ou é uma exclusividade que apenas alguns das raças de celestiais possuem, como os Mikins que possuem o Eletro? Bom, valeu pela pergunta, Miguel Arcanjo. Bom, então o que eu entendi do núcleo da pergunta é se esse povo celeste nasceu com o haki da percepção, não seria possível alguém também nascer com o haki do armamento, outro haki? E se isso é exclusividade só deles? Bom, meu querido, eu acredito que talvez o povo celeste tenha mais facilidade de aprender o haki da observação, né? Mas sobre o nascimento, o haki no nascimento, o haki da observação e o haki do armamento tem metodologias, aplicações e treinamentos diferentes por trás deles. Então eu acho muito mais viável conseguir nascer ou com o haki da percepção, ou despertar, como já vimos muitos despertar o da percepção, do que o do armamento. Como assim? O do armamento você impõe sua vontade, impõe sua ambição, seu espírito, e o dá forma a ele revestindo, fazendo uma parede por volta do seu corpo. Ou seja, você está imbuindo o seu corpo ou objeto com a sua determinação, com o seu vigor espiritual. Isso é uma coisa mais detalhada, isso é uma coisa que exige mais técnica do que alguém que nasce com alguma parte sensitiva do cérebro, com algum foco em perceber as coisas, escutar as vozes e ter que se acostumar com essas vozes e se empenhar para controlá-las. Eu acho muito mais fácil alguém nascer com uma agução no seu cérebro, na sua mente, ou seja, o haki da observação, do que alguém conseguir nascer sabendo impor, imbuir o seu espírito no corpo. Tanto é que temos muitos exemplos de pessoas que despertaram o haki da observação assim na lata. E não temos nenhum exemplo do haki do armamento sem um treinamento por um tutor. Paulo Henrique. Se tal Miel e Sariel conseguem fazer outra dimensão, então Mael também pode fazer uma dimensão onde o Sol brilha mais? Então será que o Scanor também podia fazer uma dimensão e para virar o jogo contra o mestre do Meliodas, Chandler? Ótima ideia, meu querido, e eu acredito que sim, Mael pode, assim como o Ryudoshel. As graças dos arcanjos são aplicações de forças da natureza, forças colossais e elementares. Eu acredito que o Mael também consegue abrir uma dimensão onde tem um sol absurdo lá para ele bombar, para ele imitar geral. E isso será o trunfo dele, será o trunfo mais apeloso. Se os demônios têm Hydra, os arcanjos podem abrir dimensões, formar dimensões para eles lutarem. Mas sobre o Escanor fazer isso, Escanor não tem acesso ao total poder da graça. Aparentemente no databook é falado que o Escanor visa controlar o seu poder, que ele chama de maldição. Se no databook diz que ele visa controlar, um dia dominar esse seu poder, que ele chama de maldição, implica dizer que ele não tem domínio, ele não tem o controle pleno desse poder que está no corpo de um humano. Então,
a gente já viu como o corpo de um humano se desgasta por abrigar um arcanjo que tem uma graça dentro dele. Imagina o Escanor, que não tem intermediário, ele abriga, provavelmente, a própria graça. Então, se ele elevasse ela a magias como criar uma dimensão própria, não sabemos o dano que isso iria causar nele, ou não sabemos se por ele ser humano ele consegue chegar a esse patamar da graça. E olha que eu sou muito fã do Escanor, mas eu acho que ele não tem essa habilidade. O negócio dele é mitar pra porrada. Daniel Santos de Freitas. Por que quando um usuário de Akuma no Mi cai dentro de água, ele ainda pode usar seus poderes de Akuma no Mi? Mas quando estão com algemas de Kairosek, não conseguem usar seus poderes? Hashtag Zona responde. Bom, meu querido, tem muita gente se enrola nisso aí, mas a resposta é, eles não podem. Os usuários de Akuma no Mi que caem dentro do mar, eles não podem usar os poderes. A explicação é o seguinte. Ao cair no mar, ou em água parada, eles afundam como o termo martelo. O que acontece é que eles perdem sua mobilidade, sua coordenação motora e tendem a afundar direto para o mar. Eles não conseguem mal se mexer, então muito menos conseguirão usar extensões dos seus poderes enquanto estão sobre esse efeito. Mas eu sei por que você tem essa dúvida, é porque esticaram a cabeça do Luffy lá no Arlong Park. Informações cogitadas dizem o seguinte: Akumas no Mi que já afetam o corpo do usuário, ele pode ser aplicado mesmo dentro d'água por fatores externos. Como assim? O Luffy não vai lutar dizendo me transformar em borracha e vira borracha. O Luffy já é de borracha, o corpo dele é de borracha, ele querendo ou não. A Akuma no Mi já moldou o corpo dele a isso. Então se ele cai na água, ele não usa seus poderes, mas uma fonte externa, se puxar a cabeça do Luffy, ele estica. Como foi no caso do Arlong Park. Foi outras pessoas que esticaram a cabeça do Luffy quando ele ficou sem coordenação motora. O corpo dele já era de borracha, já tinha a capacidade de se esticar, mas ele não podia se esticar. Ou seja, lá não pode abrir ninguém pode fazer nada. Porém, como o corpo dele já era moldado, fatores externos permitiram isso. E sobre o Kairosek, a pedra no mar, não sabemos como é feita, só sabemos a finalidade. Ela é uma pedra que emite o mesmo comprimento de onda do mar, emite a energia do mar. Diferente do mar, ela não deixa a vítima no estágio imóvel. Não, mas ela drena os seus poderes, as suas forças, a sua capacidade de usar a Akuma no Mi. Esse é o efeito da pedra. Não sei o que o Vegapunk fez, mas a fraqueza corporal do usuário vai depender do tanto de tempo que ele passa exposto à pedra. Quanto mais tempo ele ficar lá em contato com a pedra, mais fraco ele vai ficar. Porém, provavelmente cada um reage de uma maneira diferente e também tem a tese da densidade. Quanto maior a densidade da pedra do mar, mais enfraquecido e mais rapidamente enfraquecido o usuário vai ficar. O usuário não, a vítima vai ficar. Riquelme H. Oh, beijão Riquelme, minha querida Riquelme. Jojo Nordestina é o canal do YouTube dela. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma conferida, quem é fã de Jojo. E iremos abordar Jojo no canal. Nem se preocupe, ainda vou trazer notícias sobre Jojo aqui. A pergunta dela é: e aí, meu querido, quero saber da sua opinião sobre o One Piece como obra. Oda tá forçando muito a barra? Ainda dá para se extrair e explorar mais coisas novas? O que acha da fandom? Bom, sobre One Piece como obra, eu acho uma maravilha. Sucesso que tá super merecido. E ficaria grande demais para eu dizer qualidades, defeitos e até mesmo pseudo-defeitos que a galera levanta, mas não são, da obra de One Piece aqui. Talvez em um vídeo próprio. Mas sobre o Oda forçar a barra, não. Quem assiste sabe que One Piece é o tipo de obra que estamos em 900 e poucos capítulos, só que você ainda sabe, não é você espera, é você sabe que tem elementos e coisas que o Oda ainda não apresentou. Kaido, Akuma no Mi de Kaido, relacionamento de tal personagem com tal personagem, segredo do mundo, interação, mistério por trás do One Piece. E todos esses elementos já nos foram implantados bem antes. Então não é como uma obra que fica enrolando para acabar, tipo, terminou isso aqui. Aí você fica com a curiosidade. O que é que vão botar? O que é que vão botar agora nesse arco? E o autor coloca outro arco, às vezes mal costurado, e você sente que está sendo enrolado, sente que algo só está sendo estendido. One Piece, você vê, você assiste, o Oda já implanta elementos que faz você se perguntar quando vai aparecer isso, quando vai aparecer aquilo, quando isso vai ser abordado. Nossa, ainda falta tanta coisa para se abordar.
É esse o sentimento que você tem com o One Piece, pelo menos quem está acompanhando. Porque tem muitos elementos que ele já implantou e que a gente sabe que vão se encaixar, vão ser trabalhados, já estão na plataformas, não vão ser inventados para nos enrolar, e sim vão ser apresentados na hora certa. Sobre a fandom, eu aprendi a ver que a fandom de tudo tem os mesmos defeitos, o que muda é o tamanho da fandom devido à popularidade da obra. Mas aquele que mais me irrita, sem dúvida apareceu, acho que um One Piece muito frequentemente, provavelmente pelo tamanho dos fãs, é as pessoas pegarem as suas interpretações pessoais e usarem com toda certeza a afirmar, não, o Oda errou nisso, essa luta foi tal, e não tentarem contemplar todas as mecânicas do arco, todos os sentimentos que se busca passar, entender a coisa mais como um macro em vez de como um micro, quer focar em tal luta, focar em outra coisa lá. Não, a galera tá... Alguns estão sendo muito calculistas, muito frios na apreciação de uma obra literária que só tem como foco lhe entreter e lhe passar emoção. Mas isso tem tudo, como sempre. Discussão de lutas entre personagens, eu não ligo. Se eu não quiser participar, eu deixo as pessoas participando. Às vezes eu brinco querendo participar. Pessoas tóxicas, sempre tem, é só desviar delas. Mas não vamos dar apenas um tapa. Vamos falar certo. Toda fandom também tem algo muito importante que fornece a nós. Que toda fandom se torna a ponte para você conhecer pessoas novas que gostam do que você gosta, conhecer fãs novos, debater ideias novas, aprender coisas sobre a obra que você gosta através de uma pessoa que sabe mais que você. Tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é muito rico, enriquece a experiência de acompanhar um anime, de acompanhar um mangá e lhe dá um conforto pessoal e social em se juntar de tantas pessoas que podem fazer bem ao seu passatempo, que é ler o mangá. Aranha analisadora. Fica lá na teia só analisando. Pergunta 1. Qual o limite de uso da verdadeira chest form do King agora que ele tem asas? 2. A DRE pode absorver um decreto? Aqui ele dá o exemplo do que ela poderia fazer, mas eu vou só filtrar aqui para o vídeo não ficar muito grande e responder essas duas perguntas. Primeiro, uma coisa que eu estava refletindo e muita gente não para pensar é que a chest form que foi feita da árvore, parece até que ela tem uma relação simbiótica com o King. Porque à medida que o King cresce, o poder dela cresce também. Vamos ver. Quando ele desperta a True Chest Form pela primeira vez contra o Albion na floresta, o poder do ataque apresentado pela Chest Form subiu para 11.000 e pouco. E o King não brotou asas nesse ataque. O King apenas manifestou esse poder. Os limites da Chest Form, que você me perguntou, provavelmente estão relacionados com o crescimento pessoal do Rei Fada na qual ela escolheu. Ou seja, quanto mais forte o King ficar, não só melhor ele vai dominar as formas da Chest Form, como elas vão ficar mais profundamente ampliadas para com o seu poder. As asas do King vão crescer ainda mais. E quando esse poder aumentar, a maestria e a potência das técnicas da Chest Form vai aumentar junto. É uma reação simbiótica. Ele quis proteger a Floresta das Fadas. Então, mesmo sem poder manipular, naquele momento ela virou a True Form e destruiu o Albion. Seja, ela está ligada às suas emoções e ao seu crescimento pessoal, assim como sua determinação, que é um tema muito comum em mangás. E sobre a DRE, ela não pode ter um decreto. Porque aparentemente já foi falado no mangá que apenas Eldris e Meliodas conseguem absorver o decreto sem doidar, sem se estourar, sem essas coisas. O Estarossa surpreendeu todo mundo fazendo isso, mas ficava desestabilizado. Hoje a gente sabe que ele conseguiu isso por ser o todo-poderoso quarto arcanjo Mael. Então, outros membros dos 10 mandamentos não podem gozar do privilégio dos Eldris e do Meliodas de poderem se alimentar com o poder do Rei Demônio dividido em decretos, porque eles não foram feitos para isso, não foram feitos para herdar o Rei Demônio. Herdar o poder do Rei Demônio. Pois é isso, galera. Deixem suas perguntas aí. O vídeo ficou imenso. Obrigado quem assistiu até aqui. Deixa seu like para ajudar esse canal, para fazer esse vídeo bombar. Se inscreve se ainda não é inscrito. E a qualquer momento eu tô voltando com altas novidades. Um abraço a todos vocês e valeu!